Olá, estamos iniciando mais um episódio de Conselhos de Classe, um podcast voltado aos gestores das escolas particulares. E o assunto de hoje, extremamente relevante, a escola pode e deve ser mais inclusiva. Vamos fazer a chamada. O Bayar não está aqui para exigir que seja em ordem alfabética, então eu vou fazer do meu jeito, certo? Eu super Vou começar pelo Danilo. Vamos lá, Danilo. Danilo da Espaço Em, presente, voltando ano novo, 2026. 26. Ana Paula. Ana Paula, Espaço Em, presente. E Carolina Videira. Carola Videira da turma do Giló, presente. Muito bem. Bom, a gente fala muito sobre inclusão, a gente ouve muito sobre inclusão, mas a gente que está no dia a dia de escolas, a gente enxerga que ainda está muito longe de ser realmente inclusivo e a gente tem muita dúvida se o que tem sido feito é bom para o aluno típico, para o aluno atípico, para a família típica ou atípica. Então, primeiro, Carola, conta um pouquinho da turma do Giló, né, da sua experiência com isso, porque eu acho que aí vai alimentar a nossa conversa de hoje. Tá? Eu vou segurar o Danilo para você poder... Eu sou um dos maiores fãs da Carola. Então, como eu falo dela em todo lugar que eu vou, quando o assunto é esse, eu vou me poupar um pouquinho, porque se eu começar a falar dela, nem ela fala. Nem ela fala. Então, conta um pouquinho então, da vamos turma lá, do Giló e vamos da começar Carolina. pelo comecinho. Obrigada, é um prazer estar aqui, gente. Acho que é um tema mais do que urgente e relevante no cenário que a gente vive das escolas no Brasil. Escolas, universidades, mercado de trabalho, inclusão é uma pauta de todas as idades, né, e de todos os gêneros e de todas as classes sociais e de todos os espaços. A gente precisa falar sobre isso. A turma do Giló já fez 10 anos, a gente está na nossa segunda década. Olha que bonito falar que eu estou na segunda década de vida. Mas ela nasce exatamente para levar o conceito de educação inclusiva para dentro das escolas. Então, ela passa por uma dor pessoal. Eu tive um filho com múltiplas deficiências, que quando foi para a escola me chama e fala, ele não vai aprender, mas ele vai ter amigos. E eu questionei, como é que você sabe que ele não vai aprender? Eu não sei nem o que essa criança tem. Né? E aí a turma do Giló bebe da neurociência, eu bebo da neurociência, então o meu glossário vem da neurociência. Certo. E a neurociência diz que todo cérebro é capaz de aprender e que nenhum cérebro aprende da mesma maneira do que um outro cérebro. Então somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo e temos uma única certeza comprovada pela ciência, que todos somos capazes de aprender. Então, a partir daí, a gente monta uma organização sem fins lucrativos que assessora escolas públicas, privadas, universidades e empresas no Brasil inteiro, levando esse conceito e desmistificando o que é educação inclusiva. Quando a gente conversa com dono de escola e aparece inclusão, muitas vezes vem a guarda levantando, do tipo, um por turma, no máximo, mas é que não dá, o professor vai precisar de auxiliar, quem paga esse auxiliar? Quando a turma do Giló chega numa escola, ela deve passar pelas mesmas questões. E como é que ela apresenta esse... Você tem um diagnóstico, tem etapas, tem formação? Conta um pouquinho do trabalho que a turma do Giló faz para que esse gestor de escola se sinta um pouco mais confortável ao lidar com essa situação. Nossa, Maurício, muito importante que você traz, porque não é só o gestor. O professor também está preocupado quando esse aluno chega. As famílias que já estão na escola também ficam preocupadas. E a gente costuma dizer que a turma do Giló chega desconstruindo as certezas que a escola tem. Tá. Porque tem muitos mitos em cima desse assunto. Então, o que é educação inclusiva e para quem é a educação inclusiva? Porque educação inclusiva é para todo mundo. Todo mundo precisa ser incluído dentro de um espaço escolar e precisa se sentir pertencente. A gente não pode confundir o conceito de educação inclusiva com o conceito da educação especial na perspectiva inclusiva. Acho que esse é o primeiro ponto. Então vamos lá. Vai, você quer perguntar alguma coisa? Vou deixar. Não, ainda não. Eu vou ouvir. Você ainda está só... Eu vou ouvir. Tá. Então vamos explora lá. um pouquinho mais essa diferença entre conceitos, esses dois conceitos. Então, a educação inclusiva, ela vem da neurociência, que diz que nenhum cérebro é igual ao outro, certo. Que diz que todos os cérebros aprendem nos seus ritmos diferentes e que cada pessoa precisa ser olhada pelo seu desenvolvimento. Então, a gente está falando de
individualização na escolarização. Tá. Isso é educação inclusiva. Carol, só vou fazer uma parte aqui. No final do ano, o Gil veio aqui, o Mário Gil. E aí, quando a gente pergunta, e nas reflexões surge assim, ó, o que é o diferencial, o que é ele fala, vai ser a individualização do ensino. Isso é o conceito da educação inclusiva, e aí é onde eu me baseio que é bom para todo mundo. É bom para todo mundo. Mas nós temos essa confusão do que é a educação especial. Então, educação especial é uma modalidade de ensino. É uma faculdade, a gente faz uma graduação para se tornar um professor de educação especial. E ela tem um público específico que ela atende, que são as pessoas com deficiência, as pessoas com altas habilidades e superdotação e as pessoas com transtornos de aprendizagem. Certo. E aí ela tem toda uma classificação e uma legislação específica no Brasil para ela acontecer dentro da perspectiva inclusiva, dentro da escola regular. Porque estamos em 2026 e aqui também eu não vou defender mais a escola especial em 2026. Sim. Defendi durante muitos anos, quando tínhamos um paradigma que precisava da escola especial. Certo. A escola que era exclusiva para esse público, né? Tá. Mas a gente avança enquanto sociedade e a gente entende que erramos. Certo. Que essas pessoas têm o mesmo direito e capacidade de aprender e de estar na sociedade junto com elas podem ter as momentos de uma terapia extensiva, uma estimulação, alguma coisa além do ambiente escolar. Seria até isso? mais. A educação especial no Brasil, ela diz que esse aluno tem direito a uma complementação da escola regular. Então, a dificuldade que aquele aluno tem é responsabilidade da educação especial. Tá. E isso acontece de maneira complementar ao ensino regular. Num contraturno, numa flexibilização curricular. Aí a gente vai olhar caso a caso, mas aí ela tem que ir para quem? Para o professor formado em educação especial no Brasil, que são poucos. Tá. E aí, se eu sou dono de uma escola e eu tenho lá alguns alunos que têm uma demanda específica, os pais me pressionando, eu querendo negar a matrícula, mas ficando meio preso numa situação de medo da legislação, de alguma punição ou de alguma crise de imagem. Aí eu assisto esse episódio aqui, chamo você. Sim. Aí você vai falar para mim, bom, nós vamos um trabalho, é de mês, semestre, ano inteiro. A gente começa primeiro com um diagnóstico. Porque eu falo, nenhuma escola é igual a outra. Então, eu preciso entender o que aquela escola já sabe e o que aquela escola precisa. E a gente vai olhar para as barreiras que a gente encontra na escola. Então, assim, as barreiras de formação dos professores, as barreiras de informação que aquela escola tem, as barreiras pedagógicas, as barreiras atitudinais, as barreiras de comunicação, até as barreiras físicas mesmo, as arquitetônicas, mas essas são as mais simples de serem as tratadas. As que estão mais bem documentadas, aí a solução delas. Tá. Né? E às vezes a escola traz esse medo da legislação, e eu falo, olha, a legislação não te traz só custo, ela te traz, você tem um monte tem direitos e tem deveres, tanto da escola quanto da família. Então, não é assim, costumo dizer que o maior mito é que toda criança precisa de um acompanhante terapêutico. Sim. E que isso vai ser um custo para a escola. Isso é um mito. Carola, quando eu olho para a escola, como consultor, gestor de escola, qual que é nosso receio quando a gente fala da inclusão? E aí eu acho que a gente, como eu citei, e eu vou puxar isso como gancho, a gente pratica a exclusão, colocando dentro da escola uma exclusão. Por quê? Tenho tanto medo de ter um menino que precisa de ajuda, né, uma criança especial, enfim, que eu vou perder outros alunos porque outros pais não vão aceitar. E aí eu, como gestor de escola, fico em pânico, porque eu falo assim, tá, eu vou pegar um que vai me trazer custo, vai precisar de um acompanhante e eu vou perder aluno. Quando eu olho para esse tabu, não me veio outra palavra para chamar isso, eu acho que esse é um dos grandes problemas, na verdade, o segundo grande problema, o primeiro grande problema, o segundo é a formação, que né, você cita aqui, dos professores, como a gente não tem professores formados. Mas me ajuda, não é nem uma pergunta, é um pedido de ajuda. Me ajuda, como que eu penso sobre isso, como eu trabalho sobre isso, porque eu vejo que assim, é real. Muitas vezes eu perco aluno na escola particular porque eu entrei um aluno.
rapidamente Vai citando. no grupinho do WhatsApp das mães, né? Eu falo, por ele grita exemplo, na sala. minha filha Ele tem tem uma- minha filha tem 4 anos, a sala estava impecável, entrou um menino virado no giraia, eu nem sei o que ele tem, mas alguma coisa ele tem, porque ele entra em outubro na escola, então alguma coisa ele tem, porque ele sai de uma escola, e a classe virou um Pandemônio. pandemônio, assim, o menino batia em todo mundo, brigava com todo mundo, gritava com todo mundo, não sei o quê. Ah, mano, ela fala demais, ela chegava todo dia e contava, eu falava assim, alguma coisa aconteceu. Dito e feito, assim, o menino causou problema, esse ano a gente viu lá 2 ou 3 pais que tiraram. Né? Não pedem para mudar de sala, Alguma que dá o coisa trabalho assim, do mesmo jeito. né? Então, me ajuda. Vamos lá. Mas vocês falaram que eu podia corrigir vocês também, então eu vou começar Pode. a corrigir. Por favor, essa é a ideia. Porque, E Dan, depois eu tenho uma pergunta relacionada à gestão. tá, Mas vamos lá. especial é todo mundo, tá? Então, A terminologia. Corrijo. Normal é ser diferente, todo mundo é diferente, ninguém é igual a ninguém. Então, especial é um termo que a gente não usa mais. Certo. Mas você fala de paradigma. E aqui na educação inclusiva, a gente fala, existem 4 paradigmas. Um paradigma da exclusão, então, até pouquíssimo tempo atrás, as pessoas com deficiência, altas habilidades e com transtorno de aprendizagem não podiam ir para a escola. Então, esse é um paradigma que a gente chama de exclusão. Depois, eles foram para um paradigma de segregação, que é a escola especial. Sim. Então, eu segrego, eu dou o direito a uma educação, mas você só vai conviver entre os seus... O que eu acho que é semelhante a você, Isso. né? Lembrando que aluno é aluno e ser humano é ser humano. Porque aqui eu também vou te provocar. O aluno difícil, ele não precisa ter laudo. A gente não generaliza. O aluno difícil que entra na sala e causa, às vezes ele não tem laudo. Tem nada. Né? É o típico. Eu? Aí a gente avança para um terceiro paradigma, que é o paradigma que eu falo que esse é o perigo que as escolas não entenderam. Elas não são inclusivas. É o paradigma da integração. Eu aceito, às vezes, muitas vezes, porque é lei. Olha aqui, eu aceito, eu tenho um aluno. Eles falam, eu tenho um aluno de inclusão na minha escola. E aí é aqui que a gente precisa começar a desconstruir. Quem é o aluno de inclusão? Você tem 5 alunos de inclusão, coitado do resto. Eu já começo assim, então os outros são excluídos, se você está incluindo só um. Esse paradigma de botar para dentro, sem entender que inclusão é sistema, e ela é contínua, ela é um processo. Eu preciso de sistema e eu preciso de processo para ela acontecer. Senão ela não acontece. E aí eu estou prejudicando todo mundo, porque aí eu estou sobrecarregando o professor que não é formado para isso. Eu não sei quais são as ferramentas para fazer uma individualização. Eu começo a achar que eu tenho que trazer mais gente, logo isso é caro. Isso. E eu deixo aquele aluno sem ter o que fazer porque eu sou bonzinho. Isso. E aí eu queria chegar ao seguinte, quando você estava começando a falar da diferença da educação especial para a educação inclusiva, e eu fiquei e a questão da complementariedade para esses alunos. Eu fiquei pensando, falei, nossa, isso é gestão pura. Por quê? Geralmente a gente fala assim, olha, tem plantão, tem aula extra, tem não sei o quê. Tá bom, mas isso eu tô pondo num pacote. Meu aluno de inclusão, vou categorizar. Vamos colocar assim, entre tá? aspas. Só para eu formular o pensamento. Meu aluno de inclusão, ele precisa de um pacote individualizado. E aí eu, como gestora, preciso pensar e conhecer isso que você está falando para eu ter um programa adequado. Se eu não conheço, porque a minha mente também está lá da onde eu vi, meu mindset está lá na escola especial. Isso. Né? Eu vou pensar como? No pacote que todas as escolas oferecem. E aí eu não me destaco. Isso. Mas E aí vai chegar Olha no... o marketing onde está. É mais fácil ter uma escola, é mais fácil e mais barato ter uma escola inclusiva do que uma escola que integra. Tá, eu vou continuar a provocação. Lembrando aquilo que eu falei. Nem tudo é minha opinião, mas, né? Quanto gestor de escola, se eu for uma boa escola de inclusão, eu vou começar a receber todos os alunos de inclusão, porque as mães vão se falar, vão se comunicar. Como eu fico? Também. Isso também é mito. Como eu fico? Isso também é mito. Porque aí tem assim, aquela escola naquele bairro, ela é mais inclusiva, então as pessoas daquele bairro vão, obviamente, procurar aquela escola. E aí, vamos falar um pouquinho de legislação. Isso. A gente tem uma legislação muito forte que defende a educação especial, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que é uma legislação federal
que é maior do que qualquer decreto, é ela que vale, é ela que rege. E ela fala sobre isso também, porque veja, a escola pode atender até um determinado limite. Senão ela vira uma escola especial. Se eu configuro uma sala ou segregatória, então se eu começo a receber e eu tenho uma sala de 20 alunos, onde 12 tem laudo, eu estou segregando. Eu estou de 20 alunos, onde 18 tenham laudos, ou os 20 tenham laudos. Passou a ser aquela escola de antigamente. Eu passei a ser aquela escola de antigamente, que segregava. Né? Então, não é esse o intuito, não é isso que a lei quer gerar. Né? A gente tem que olhar também para os dados. A gente está dizendo que quase 15% da população tem algum tipo de deficiência. 71% das deficiências são invisíveis. E aí eu também tenho que te provocar, enquanto gestor de escola, e todos os gestores de escola, se a maioria é invisível, você não vai ver. Você vai descobrir no meio do caminho que você tem esse público lá. E isso... E tá lá. É o Danilo. E não é nem a família. É o Maurício, na verdade. E não é nem a família escorrendo. É a Carola, gente. Eu descobri com 40 anos que eu tinha altas habilidades. E eu escondi isso com 40 anos. Eu falava assim, eu vou ficar quieta, não vou contar pra ninguém. Mas eu era aluna difícil na escola que perguntava sem parar. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Perturba. Carola, eu tive professor da faculdade que reclamou pra Ana Paula de mim. Num processo de recrutamento e seleção. Ele falou pra Ana Paula, ele reclamou. Ela falou, pelo amor de Deus, reclamaram dele na escola, o ano inteiro, até na faculdade. Aqui no conselho de classe, o pessoal reclama dele. A gente começou o programa reclamando dele e a gente está se divertindo agora com isso. Isso. Mas a Ana Paula me traz uma provocação aqui, né? Importante, que a gente também desconstrói. Você já oferece, não tem mais recuperação só no final do ano. As escolas já estão oferecendo ao longo no contraturno o reforço. Assim como eu também vejo algumas escolas oferecendo para aqueles alunos que se destacam em determinada matéria um reforço para puxar para cima também. Gente, vocês já estão fazendo. Vocês estão Essa é a individualização. Essa é a individualização. É o caminho da individualização. É o caminho da individualização. Né? E aí, quando a gente olha para uma sala hoje de um reforço, não tem 30 alunos na sala. Não. Tem 5. E muitos. A educação especial, um professor de educação especial com 4 alunos resolve. Aí tem um termo muito comum quando você fala da legislação e da individualização, que é o PEI. PDI, PAI, PAEAE, trocentos nomes. Essas siglas assim. Conta um pouquinho disso, porque acho que também, para muita gente, parece que a sigla vem um trauma, vem um tabu, vem uma coisa, né? Eu vou ter que ficar fazendo isso, a professora não quer ficar fazendo. Então, tem copia e cola de algum lugar. Né? Como que isso entra na dinâmica do dia a dia mesmo da escola? Gente, isso dá trabalho se você não souber fazer. Se você souber fazer e se você tiver sistema, inteligência artificial, então... Vai muito bem, é muito fácil, te poupa. O trabalho é o primeiro. Quando eu não tenho nenhuma documentação daquele aluno e eu preciso começar um planejamento individualizado, então são 2 documentos, eu não vou me apegar ao termo, porque muito cada município usa um termo, tá? Então a gente está falando de 2 documentos. O mais conhecido como PDI, Plano de Desenvolvimento Individualizado, é esse primeiro, onde eu preciso conhecer, é um raio-x do aluno. Certo. Aonde eu vou envolver, se eu souber que ele é um aluno da educação especial, a equipe terapêutica, se tiver. Eu preciso entender da físio quais são as habilidades motoras, da fono quais são as habilidades de fala, do psicólogo quais são as habilidades sociais, do TO como está a parte da motricidade daquele aluno que está chegando na minha escola. Então eu sei o que aquele aluno é capaz de fazer e ele está apto a ser desenvolvido e também sei aquilo que ele não consegue fazer. E esse é um documento vivo, que a gente vai alimentando ele conforme o aluno vai se desenvolvendo. Porque se ele tem esse estudo dele complementado, ele vai conseguir se desenvolver. Mas se ele é um aluno que não tem habilidades lógico-matemática, e ele está no 6º ano do Fundamental 2, e aí a sua angústia pessoal, Danilo, vou voltar aqui para ele, né? Um aluno está lá, está todo mundo aprendendo já equação. E aí? E aquele aluno? Ele vai estar olhando para o teto? Se ele estiver olhando para o teto, a escola não entendeu. Não está tudo bem. Não, está tudo bem errado. Pro professor. O problema é que ele não vai ficar olhando para o teto. Exato. Mas se eu tenho um documento que direcione aquele professor e fala, olha, este aluno sabe muito e pouco. Ele sabe diferenciar
mais a soma e subtração, e ele sabe muito pouco, quantificar muito pouco. Eu faço uma adaptação razoável. Enquanto os outros estão fazendo equação, ele está fazendo uma atividade de subtração, de soma, de mais, de menos. Adaptado, posso usar a inteligência artificial para fazer isso para mim. Para produzir até Para produzir essa adaptação, essa, se eu souber usar, conversa, obviamente. Então, o que a gente muitas vezes traz é essa formação. Eu tenho o diagnóstico, depois eu trago a formação. E depois eu trago as ferramentas. Ok. Aí você vai instrumentalizando Aí você esse vai professor. instrumentalizando a prática dele. Então, com desenho universal de aprendizagem, com inteligência artificial, com tudo que a gente tem hoje disponível, com neurociência, com os processos de aprendizagem. Como que o aluno aprende? Tem professor que ainda não sabe como o aluno aprende. Eu vou fechar esse capítulozinho, senão a gente não vai, Não, eu tenho passar muito. Eu tenho duas provocações. Tenta encaixar essa gigantes. provocação na próxima. Esse aluno vai crescer, vai entrar no mercado. Tu veio de trabalho. marrento, hein? O que a Simone fez contigo? Não sei. A gente conta. Esse aluno cresce, termina o período escolar e vai ingressar no mercado de trabalho. Vai para a faculdade. Vai para a faculdade, né? Como que a gente vai tratar essa possibilidade dele atingir todo o seu potencial, dele estar incluído também, né, no mercado produtivo, na autonomia que ele vai ter? Autonomia, né? Sobre isso. Como que você explora um pouquinho isso, que você não vai escapar da pergunta dele Não na vou, sequência. não vou, Então, mas, vamos lá. gente, Não, e eu vou voltar para a educação infantil. Isso. Todas as pessoas, né? E a gente ainda carrega o mito de, às vezes, ter a oportunidade de sair do Brasil e encontrar pessoas com deficiência trabalhando e a gente se espantar, né? Então, Isso. a gente precisa Eu entrei na entender. loja da Apple, em Nova York, Olha que legal. e a pessoa que me atendeu estava com um cão do lado, né, de apoio Foi. no trabalho dela, e me orientou. E foi realmente uma experiência. Você como é que a gente ainda tem um pouco de preconceito, né? Não devia me surpreender, devia ser normal para mim, Devia. né? Porque é um ser humano que está ali atendendo. Mas é normal, Mas me só encantou. Não é né? comum aqui. É o que eu ia falar. Mas Porque- eu Normal é. Né? Só Porque não a é gente comum não a tá gente Mas tem isso no essa nosso é dia a dia. visível. Eu vou para uma Isso. coisa muito mais fácil, muito mais real. Deixa eu ver se ela é visível. Ele era cego ou era um cão para neurodivergente? Eu acho que ela era neurodivergente, ela ainda tinha também uma Não era Não era visível. visível. Ele percebeu por causa do cão Do de cão. apoio. Mas eu diria assim, tinha uma dica. Sim. Eu tenho casos, né, de altas habilidades, com dificuldade de relacionamento social. Que Tinha dá, também. que dá um baita BO, porque, ai, como é grossa, ai, como é não sei o quê, ai, porque, né? E eu tenho Como é casos. chata. Porque daí vem um monte de coisa, porque se você tira uma vírgula do lugar, né? É muita coisa. Mas dá um baita resultado. Se a pessoa não sabe como lidar e como integrar, por exemplo, o RH não sabe como integrar, não sabe como preparar o gestor, essa pessoa não fica no trabalho e você perde um excelente profissional. Isso. A mesma coisa os autistas que estão entrando no mercado de trabalho, que agora a gente sabe como lidar, sabe como orientar, e tem que preparar a equipe, tem que preparar o time. E às vezes são muito mais inteligentes para algumas coisas do que os outros. Muito! Mas, Mas eu não vou fugir da pergunta do Isso. Maurício. Mas assim, não, mas eu eu vou acho puxar que tem pela turma coisas- do Giló, que está também fazendo um trabalho Atende escola, nessa direção. Então, universidade e empresa. E aí, assim, por que, Carolina, você está atendendo empresa? Eu não estou no mesmo conceito. Eu estou na educação inclusiva. Eu não estou falando apenas... Eu te ajudo a resolver o seu problema de lei de cotas. Você vai conseguir contratar pessoas com deficiência. Mas a gente está falando que o que eu quero que a empresa mensure no fim do dia, os Não é indicativos dela... checklist É da uma lei. empresa É mais do que mais isso, né? saudável, Exato. que tem menos rotatividade de profissional, porque todo mundo vai se sentir pertencente àquela empresa. Então, é essa a estratégia. Uhum. Cabeças iguais pensam iguais. A gente não tem inovação, a gente não tem criatividade, a gente não tem solução de problemas se a gente todo mundo for fica igual. só entre os iguais. É isso. Só que o cérebro ama os iguais. Padroniza Cérebro de tudo. todo mundo. Sim, é Cérebro confortável. ama um padrão. É conforto é conforto. cognitivo o nome disso. confortável. Né? Entendi. Então, a gente mudar esta realidade é o gestor da escola que você traz, né? Eu já começo na defensiva. Só que assim, gente, vamos então de novo olhar para a estatística. A gente acabou de falar um termo novo, neurodivergências. Né? Pessoas com deficiência, a gente muitas vezes enxerga a deficiência dela. Os neurodivergentes também são pessoas com deficiência. E 71% das deficiências são invisíveis. Então, a gente também está falando de uma formação cidadã, de uma postura ética, de você saber que
Você não sabe qual é a dificuldade do outro. Você precisa também aprender a perguntar o que o outro precisa. A gente precisa controlar um pouco mais o nosso julgamento. Que aluno chato, né? Que aluno difícil. Eu falo, quem é o teu aluno difícil? Quem está sendo excluído e quem está excluindo? Quando a gente faz a provocação da família, né? A família está ali desesperada. Essa escola não é para o meu filho. Então, talvez o mundo não seja para o seu filho, porque o mundo é diverso. E o mundo precisa dessa diversidade toda para a gente evoluir, né? Para a gente conseguir solucionar problemas. Eu vou... Pode voltar na pergunta? Eu vou trazer até para a Carola, assim, ó, eu sou pai de uma criança que teve mielomeningocele, né? Que é uma lesão na coluna, fez uma cirurgia com 5 meses dentro da barriga, mas não era um caso fora da curva, assim, né? Tanto que se você não falar, ninguém percebe, porque todas as sequelas... ainda dentro do útero, todas as sequelas são não mínimas. teve as sequelas tradicionais da mielo. Todas as sequelas Só vamos contar, normalmente quem tem mielomeningocele se torna cadeirante. Isso mesmo. Quando a Manuela nasceu, a primeira coisa que eu queria te pontuar quando você fala da neurociência, eu fui estudar muito, né? A gente tinha um ortopedista que virou e fez assim, olha, não acredito nisso, se tiver que ser, vai ser, não tem o que... Aí eu virei para minha esposa e fiz assim, cara, existe uma coisa chamada neuroplasticidade. Se esse músculo não funciona, do lado vai dar um jeito de funcionar. Vamos fazer sim, vai fazer. Ela faz fisioterapia desde os 2 dias de vida. Ninguém olha para ela e fala. Ela gabaritou todos os exercícios da fisioterapia, é fora da curva. Só que tem uma coisa, quando ela foi para a escola, ela não tem dificuldade em andar. Não tem dificuldade em correr. Tem dificuldade em ficar parada. Por quê? Porque ela criou uma estratégia de fazer a garra com os dedos do pé. Porque aquilo para ela criou uma falsa segurança. Ao fazer a garra com os dedos do pé, ela balança. Ela balança. E aí a única coisa que eu falei na escola, que quando você fala que é o PDI, né, o primeiro plano, eu falei assim, ó, a Manuela não precisa de nada, a não ser quando for subir escada e descer escada. Por quê? Se parar na escada, ela pode balançar na escada e cair. Fora isso, vai. Agora, vocês precisam entender algumas coisas, né? Então, por exemplo, a Manuela está com 5 anos, vai fazer agora, não desfraudou, e a gente está num processo, e vai ser um desfraude bem tardio. A Manuela, por exemplo, eles correm, ela é a última a chegar. Né? Então, o professor ele precisa entender isso. E ser parceiro. Para não virar café com leite. É isso, e ser parceiro. Fora isso, assim... Eu entendo que ela está incluída na escola e ela nem sabe que ela tem alguma coisa, porque para ela é tudo tão normal. Natural, melhor do que normal. É tão natural que vai. Então, eu tenho essa vivência para te falar. Mas uma coisa que eu percebo muito é o seguinte. Eu, quanto pai, quando a Manuela foi para a escola, eu recebi da fisioterapeuta da época um relatório. A fisioterapeuta queria que tivesse uma acompanhante 100% do tempo. Mas um negócio maluco. Eu peguei aquilo e falei para minha esposa, não vai. Não acredito nisso. Não é isso que vai fazer. Eu acho que isso vai ser muito mais uma muleta e vai dificultar o crescimento da Manuela do que fazer. Só que eu vejo muitos pais diferentes. Às vezes a criança não tem... Vou falar nada, mas, né, Precisa de pouco suporte. Precisa de pouco suporte. E o pai força a termo escola... técnico é legal, aqui, né? O termo técnico é E legal. o pai força a escola a muita coisa. E aí eu vejo aquela criança não se desenvolver. De novo, a escola precisa entender quais são os direitos que ela tem. Aí eu fiz todo Carol, esse... Mas não é só a escola. Qual é a utilidade da doença desta criança para esse pai? Porque às vezes também tem um pouco disso, né? É vantajoso. Eu me abuso. É vantajoso para esse pai, essa criança depender dele, essa criança ser criança. Isso é capacitismo. Capacitismo começa na família. Capacitismo é o preconceito contra a pessoa com deficiência. E ele começa na família. É exatamente isso. Existe uma autoproteção maior, típica dessas famílias, por isso também. E também um preconceito que eu também vou defender a escola. Porque às vezes o preconceito começa já na família. Na família. Sim. Porque nenhuma escola é inclusiva, porque todas as escolas são péssimas, boa sorte com seu filho. Eu falo, gente, o mundo não é assim. Mas eu te contei a história da minha filha para você entender que assim, muitas vezes eu vejo pais que poderiam, eu também não sei se a minha atitude foi a melhor. Eu acredito que sim, pelo que eu acredito né? E eu brinco, a filha é minha, então eu faço o que eu quero. Mas eu vejo muitos pais, por exemplo, fazendo uma coisa que eu falo assim, cara, isso vai limitar a criança, isso não vai desenvolver.
né? Todos precisam de informação. A família precisa de informação e a escola precisa de informação. E ambos precisam ser parceiros. Porque também não adianta eu ter a informação e não fazer nada com ela. Fingir, tá bom, mais um pai que está pedindo uma coisa. Não tem ninguém que conheça melhor a sua filha do que vocês. Então, a escuta precisa acontecer. E, de novo, a escuta para todos os alunos. Um aluno que não dormiu à noite não é um aluno que vai aprender no dia seguinte. Um aluno que chegou com fome na escola porque acordou atrasado também não vai aprender. Então, assim, a gente precisa começar a naturalizar essa individualização da aprendizagem e a naturalizar que a pessoa com deficiência precisa ter autonomia. Então, ela precisa ir para a escola e não ser tratada como café com leite. E quem define se ela precisa de suporte ou não é o professor. Olha a lei aí, ó. Olha o PDI aí, bem feito, ajudando, indicando se ela precisa ou não. Até onde que ela já está conseguindo por conta, né? Então, assim, olha o medo do gestor. Entrou a criança, vou ter que contratar um assistente. Em lugar nenhum diz isso. É você que vai me dizer que assistente que é esse. E o perfil do assistente também, que muitas vezes ele acha que tem que ser um cara com nível superior, pedagogo. De vida escolar. Isso. É aquela pessoa que vai levar a sua filha para trocar a fralda. Okay. E que em um determinado momento, meu filho nunca desfraldou. Tá? O João, com 13 anos, eu precisei fazer uma intervenção na escola, porque eu falei, eu preciso de um homem. Eu não gostaria mais que na adolescência ele fosse trocado por uma mulher. Ele vai num banheiro ser trocado por um menino. E, então, assim, são questões que apareceram. Super práticas, né? Práticas, quem está vivendo isso. E que a escola foi super parceira e treinou uma pessoa, né? Mas ele precisava de ajuda no momento do desfraude, no momento da alimentação e na entrada e na saída. Ele não tinha um acompanhante exclusivo. Ele teve durante muitos anos. Ou durante o fim da vida dele já não era. E sempre na cadeira também, né? Na cadeira. E assim, os alunos vão crescendo, os colegas ficavam responsáveis. Isso. E aí a gente vai desmamando. Então, assim, a gente vai aprendendo também, não vai? Nessa prática. Enriquece, aí que eu acho também, né? Que não tem receita de bolo. Sem usar os termos adequados, talvez, mas assim, é aí que você enriquece a experiência também dos alunos típicos, né? Porque eu já tive experiência em escola de que uma aluna de terceiro médio, por apoiar muito um colega, foi escolher a carreira na área de inclusão, de terapia ocupacional e tal. Portanto, que ela acabou se apegando àquele menino e falou, não, o meu dom para a vida é esse. Né? Então, escolheu a carreira profissional porque teve uma experiência ao longo do segundo e terceiro do ano do ensino médio com esse colega de classe, que precisava de apoio para regulação, tinha uma série de situações e tal. Mas aí o episódio passa depressa demais e você falou de diversidade, de criatividade, a gente tangenciou a inovação e a gente não pode perder a oportunidade de falar da SXSW e que eu descobri recentemente por você que tem a SXSW Edu. Acho que muita gente não sabe nem da SXSW, então seria bom primeiro falar do evento primeiro e depois do capítulo específico de educação. Então vamos lá, porque eu também, até 3 anos atrás, desconhecia, apesar de ser um evento que já existe há 17 anos. É o maior evento de inovação e criatividade que existe no mundo. Ele acontece em Austin, nos Estados Unidos, sempre em março. Agora já tem versões em Londres, acho que tem uma versão na Austrália também. Quem sabe um dia a gente consegue trazer aqui para o Brasil. Mas a primeira vez que eu fui, eu descobri que precede ao evento grande, ao SXSW, o SXSW Educação. Então, é uma semana inteira só falando de inovação e criatividade, os cases de sucesso do mundo dentro das escolas compartilhados para mais de 10 mil pessoas. Que legal. São trilhas com diferentes temáticas, então tem a trilha de acessibilidade, tem a trilha de inteligência artificial, tem a trilha de matemática, e ali é trocado muitas experiências e a gente descobre novas tecnologias e, enfim, inovações no mundo, no universo da educação. Que legal. E você é uma das palestrantes de 2026. 2026. E está levando também alunos do voluntariado jovem. Jovem. Vamos contar um pouco mais dessa história. Lá. A Turma do Giló, além do projeto de educação inclusiva, a gente também defende a importância do voluntariado na formação cidadã das pessoas, e inclusive para elas estudarem temáticas socioambientais diferentes. Nós já chamamos currículos obrigatórios em algumas escolas.
E a gente apresenta esse projeto, a OSX, de como o aluno que sai para fazer trabalho voluntário e o aluno que convive com a diversidade pode ser um agente de transformação dentro daquela escola, dentro daquela comunidade, e inclusive ter melhores notas no seu perfil acadêmico. Sim. Então, essa é a primeira palestra, o voluntariado jovem que a gente vai mostrar. E o segundo é a experiência com a educação inclusiva que a gente faz aqui no Brasil há mais de 10 anos, mostrando o que é o que a gente chama de PEI, que é o Projeto de Educação Inclusiva da Turma do Giló. Então, contando os antes e os depois das escolas, a transformação de sair da integração para um sistema inclusivo de verdade. Heródoto, eu tô aqui, enquanto você falava, eu fui meio que criando uma linha de raciocínio, né? Então, eu preciso, para 2026, ter um projeto de formação docente, uma vez que a gente não tem, então, como você disse, 4 faculdades. Então, eu preciso urgente fazer um projeto de formação para os meus professores. Se eu não fizer isso, eles vão adoecer. Está na lei também. Eu não vou nem nesse ponto, mas legal. Mas assim, ó, eles vão adoecer. A gente vê eles professores já estão, né? num nível de burnout aí como nunca teve. Mas eu tenho um outro ponto que eu aprendi agora contigo aqui, que é assim, não vai adiantar nada eu formar o meu professor se eu não tiver um projeto claro de educação inclusiva. Sim. Porque se eu não tiver o projeto, se eu não tiver muito claro que assim, olha, pai, o que o teu filho precisa, ele vai ter isso no reforço. Olha, no nosso projeto na escola, isso acontece nesse momento dessa forma. Não vai adiantar nada, porque eu vou preparar o professor para ele ficar mais frustrado. Eu resumo isso a não tem receita de bolo. A criança chega na escola, o laudo não me serve para nada. Eu não conheço seu filho. O meu filho tem síndrome de Down. Uma pessoa com síndrome de Down não é igual a outra. A pessoa que nasceu no dia 6 de março de 1979 junto comigo não é igual a mim. Então, o laudo, o rótulo não serve para nada. Se não tiver um processo, um projeto atrelado a um processo, eu não tenho uma educação inclusiva de fato. Acaba até estigmatizando mais ainda. Aquela coisa de sala de professor mesmo, né? Eu tô com 4 laudados, né? Isso. Pô, já botou Botei o rótulo lá. rótulo. É o aluno de inclusão. Não, e o professor já está no estresse, sem saber nem se esses alunos vão ser um problema ou não. E o próximo que vai receber? Exato. Porque já começa assim, ano que vem sou eu. É isso. E aí, quando fazendo todo o caminho aqui, para mim se torna algo tão urgente por uma questão até de custo. Se eu não tiver isso, eu estou aumentando o custo na minha escola. Porque, assim, a produtividade vai ficar menor, a eficiência vai ficar menor, e pode ser ignorância da minha parte, mas eu não vejo as escolas fazendo isso. Eu ainda vejo as escolas naquilo que eu te falei. Hoje eu vejo um processo mais de exclusão do que de inclusão. Danilo, mas talvez porque o RH hoje não tenha noção e não tenha metrificado o número de atestados. E o professor que coloca muito atestado, ele é um problema. Eu não olho por que ele está colocando muito atestado, por que eu tenho esse adoecer. Então o RH muitas vezes não está inteligente a ponto de entender o que está acontecendo com o pessoal. Paula, mas quantas escolas tem um RH? Mas a escola privada, Privada. ela não é uma empresa? Então ela devia olhar para as boas práticas das outras empresas, porque o RH das outras empresas que não estão da educação já estão fazendo já isso. conseguem mensurar. Aliás, acho que um bom episódio também a gente trazer alguém de RH de empresa como um benchmark para as escolas evoluírem mais no RH. Eu acho fantástico. A gente está terminando já o nosso episódio aqui. Vamos entrar na fase das lições de casa. Não, eu tenho um protesto. Não precisa nem protestar. Não dá para trazer a Carola aqui e fazer só um episódio. A gente faz mais. Vai ter outras oportunidades aqui. Deixa ela voltar da SXSW Edu. E ela a gente faz um download, compilado. vamos fazer um. Isso, acho que é uma boa ideia. Mas quando fazia muitas palestras por aí, tem uma época que eu fiz muita palestra para professor, e eu falei do estigma aqui, eu acho que eu vou fechar com essa reflexão e vou passar a bola para vocês também, para as mensagens finais. Eu conto de um estudo, que eu não vou saber falar as fontes mais, que essa palestra eu dou há mais de 20 anos, mas falava sobre o efeito Pigmalião. Dizia que a professora foi informada, acho que nos Estados Unidos isso, de que na turminha que ela ia ter, uns 20 alunos, por exemplo, o Joãozinho e a Mariazinha eram alunos acima da média. Todos tinham feito lá um teste de QI e que os dois realmente sobressaíram em relação aos outros 18 da turma. Estou aqui romantizando um pouquinho para facilitar, que é no estilo meio crônica, né?
Aí o que aconteceu? O ano inteiro a professora trabalhou com as crianças, no final do ano fizeram os testes com todos os alunos e Joãozinho e Mariazinha tinham notas e aprendizado acima da média, como era de se esperar. Mas o que era inesperado pela professora é que aquela informação dada no início do ano era falsa. Realmente todos tinham feito os testes, só que todos tinham tido o mesmo nível. Então a percepção da professora de que aqueles dois eram melhores fez com que, de fato, ano depois, eles se tornassem melhores em termos de desempenho. Se vale para cima, será que vale para baixo? Para o meio também. Ou para o meio também, né? Então, eu acho Tem que um estudo real disso numa universidade. Isso, então, essa história vem a partir de uma constatação de estudo real. É que depois vai perdendo as fontes, onde que foi e tal, mas o fato é esse. Então, fica uma provocação de reflexão de que todos são diferentes, todos são especialmente diferentes, únicos, né? E que essa diversidade pode permitir a gente avançar muito mais, né? Em vários aspectos. Então, esse é o meu recado final, não é uma lição de casa. Depois eu deixo uma lição de casa, que é entrar no site da turma do Giló, conhecer um pouco mais, que eu acho que é interessante. Mas vamos fazer na ordem da chamada. Danilo, Ana Paula e Carola, façam os seus comentários. A minha lição de casa foi, acho que, 4, 5 minutos atrás, quando eu falei: forme seus professores, faz um programa, um projeto bem feito, porque isso vai te dar resultados. Não vou nem falar só de custo, né? O meu insight aqui foi: isso vai me reduzir custos, mas eu não vou nem falar de custos, eu vou falar de resultado mesmo. A sua escola vai performar melhor, né? Então, às vezes a gente fala assim: eu quero ser uma escola de performance, eu quero ser uma escola humanista, eu quero... Mas, cara, se você não tem um projeto, tá por água abaixo. Falta coerência. Né? Falta coerência. Sem dúvida. Ana Paula? Eu vou retomar uma dica de ouro aqui que a Carola deu. Se você não assistiu o episódio inteiro, reassista. Porque assim, ela traz uma dica de ouro que é o seguinte: tenha planejamento, né? Então, você pode mudar todo o teu planejamento aqui, se diferenciar no marketing. Por quê? Você tem um planejamento para quem é atípico e você tem um planejamento para quem não é. Isso não vai te custar mais. É só uma questão de estruturar. E você vai se destacar como nunca, gente. Tá aí a diferenciação que você precisa para o seu marketing de 2026. Reassiste o episódio, pega a dica, que você vai se dar bem. Isso. Carola. Minha mensagem final, minha lição de casa: abra a cabeça. Se você abrir a cabeça, todo mundo cabe. Muito bom. Boa. Muito obrigado, valeu. Obrigada.